Eu me recordo quando eu ainda não tinha sido nomeado para professor eh, no estado do Rio Grande do Sul, como eu via a vida com mais pessimismo. Do simples sair para caminhar, né, passar pelas pessoas, eu me ah, sentia uma certa raiva, né? Sentia uma, não sei se tinha algo ali, um sentimento de inferioridade, né? Mas eu não culpava só a mim, eu culpava os outros também, pela minha condição de não ter a oportunidade de trabalhar naquilo que eu tinha estudado, né? E que eu mais gostava. Ah, o curioso é que depois que você consegue o emprego, você passa a ver as coisas com mais otimismo, né? Embora o emprego tenha seus pontos negativos, né? O trabalho excessivo, as dificuldades que existem naturalmente nos relacionamentos com outras pessoas. Suas opiniões são diferentes das dos outros, algumas vezes, né? Porque as pessoas enxergam as coisas de diferentes maneiras. É, e algo que me chama a atenção disso, bom, e se naquele período onde eu não tinha ainda o emprego que eu esperava ter, né? Se eu poderia, em algum momento, ter alguma atitude antiética, né? Eu acho que seria bem possível que isso acontecesse. Bom, não só porque às vezes a pessoa não tem fonte de renda, não tem quem a ajude. Eu acho que há boas chances de que nessas situações a pessoa possa ou pudesse até realizar crimes, né? Praticar crimes. Até mesmo desesperadamente, né? Existem aquelas pessoas que, vendo seus filhos com fome, elas se dispõem a roubar, né? Alimentos para os seus filhos. Nesses casos, inclusive há juízes que não as punem, porque na verdade elas estavam desesperadas, né? Embora, por outro lado, eu já vi relatos de juízes que prenderam uma pessoa porque roubou margarina. E essa pessoa ficou muito tempo na cadeia. E aí você vê a diferença do nosso país, o Brasil, onde você tem políticos que roubam milhões e não passam nenhuma noite na cadeia. Como é que você quer que o seu povo tenha uma postura adequada se quem lidera esse povo muitas vezes não tem, né? Mas o ponto que eu quero chegar é que para que você exija que um grupo determinado pratique ética, talvez exista a necessidade de que esse grupo veja certa vantagem em agir ético. Aí talvez quem defenda a visão do filósofo Kant pudesse objetar, né? Não negar ou rejeitar esse meu ponto de vista. Porque na verdade para Kant, você não precisa, para agir ético, visar uma consequência dos seus atos, né? Mas de qualquer maneira eu poderia pensar como Kant, a ideia de que para que você possa agir de determinada maneira, você tem que pensar como deveria pensar a maioria das pessoas. Mas eu acho que nessa visão kantiana está subentendida a ideia de que você pertence a um grupo. Eu não sei como Kant reagiria se você fosse colocado como um indivíduo dentro de uma nova cultura. E uma cultura que não o ajudasse. Ou mesmo, não precisamos imaginar tão longe, se você fosse alguém que de certo modo estivesse à margem da sociedade, você ainda deveria agir eticamente? Você ainda teria que pensar, para ser ético, que a sua ação, se a sua ação estiver correta, né, ela deveria ser
algo desejado e que seja desejável ser praticado por todas as pessoas da tua sociedade. Se você se sentisse assim à margem, né? Se é que alguém morrendo de fome ainda teria condições de pensar, bom, nesse caso o Kant também talvez dissesse que sob essas condições o corpo leva o espírito a agir de um modo contrário à máxima moral, né? Então será que quando vemos, por exemplo, a violência do tráfico de drogas, né, que parece não ter limites, essas pessoas são deixadas pelos seus desejos, são levadas pelos seus desejos, né? E que elas não ouvem uma lei moral que a sua razão poderia facilmente descobrir, né? Que ela tem que agir de um modo como deveria a sociedade inteira agir, né? Tudo que ela faz, tudo que cada pessoa faz, serve de exemplo do que se espera que todas as outras pessoas façam. Eu já disse antes, talvez Kant tenha um problema na lei moral. É que você pode achar normal, por exemplo, a corrupção. Que alguém no poder, você pode achar normal que alguém no poder pegue dinheiro para si, um dinheiro público, e achar isso normal. E de que maneira, ou qual seria o critério para que isso não fosse na verdade rejeitado, né? Se a maioria das pessoas concordarem com isso. Um outro aspecto interessante em Kant é que dificilmente nós nos encontramos numa situação em que não exista algum prazer ou alguma dor vivenciada por nós. Talvez se pudesse pensar, como Platão pensou, na ideia de um terceiro estado, onde não houvesse nem prazer nem dor, um estado neutro. Acho que Kant, embora não tenha citado isso, talvez ele acreditasse nisso, num estado neutro. Mas será que existe realmente esse estado neutro? Eu mesmo defendo a sua existência, no momento em que não haveria nenhum prazer e nenhuma dor. Não sei, talvez, e aí é só especulação, será que num estado assim você reagiria, você agiria, ou você teria algum tipo de reflexão? Porque talvez o estado neutro ele só te coloque numa posição em que você não sinta mais vontade de fazer nada. Então como é que você poderia agir ético se no estado neutro nada te move? Você não é movido nem por uma dor que está diante de você ou que você está sentindo, nem pela expectativa de produzir, que seu ato produza algum prazer, né? Então no final das contas todos nós estamos sentindo algum tipo de desconforto que nos faz nos mover, né? Talvez esse estado neutro seja um estado de completa inatividade. Nem mesmo o pensamento estaria ativo, né? A não ser que se pense que o pensamento se destaca ou é independente de dor ou prazer. E aí fica a palavra de Kant contra a palavra de quem discorde de Kant. Se bem que você pode pensar o pensamento como um movimento que tenta chegar a um estado de equilíbrio. Então, houve um desequilíbrio anterior que produziu nosso esforço para ao pensar, recuperar aquele estado de harmonia. Mas para que serve tudo isso que eu estou dizendo? É que eu parto da ideia de que você precisa, de alguma forma, se sentir parte de um grupo para que então você defenda as regras e os valores desse grupo. E talvez alguém como os traficantes de drogas não se reconheçam como parte do grupo que predomina e diga, né, que defende que as drogas são erradas. Eles não se reconhecem nesse grupo. Eles se sentem à margem dessa sociedade e desse padrão de conduta.
Nesse caso, não estou querendo defender os traficantes, mas eles se encontram à margem da sociedade. De alguma forma os colocou na lateral da sociedade. De qualquer maneira, então, o que seria importante era resgatar esse grupo, até porque faz parte da sociedade os próprios usuários dessas drogas. Eu não estou querendo dizer que os traficantes são bonzinhos, mas de alguma forma eles não reconhecem a sociedade da qual se espera que eles façam parte. Quem sabe nós deveríamos, por exemplo, não proibir necessariamente todas as drogas, observar naquelas drogas aquelas que se poderiam incluir na vida em sociedade, talvez no ato de negociação, de reelaborar as normas. Até porque também bebidas alcoólicas são permitidas e são drogas, elas provocam dependência. Então a nossa sociedade permite uma certa margem de adaptação, para então se encontrar, né, um equilíbrio na vida social, né? Se fala muito na questão das drogas, são crimes sem vítimas, a não ser o próprio indivíduo que escolheria, né, teoricamente escolheria livremente se drogar. Eu não me refiro às crianças e adolescentes, eu me refiro a adultos, né? Talvez para esse grupo fosse permitido o uso de drogas hoje ilegais, até para que a sociedade não fique fragmentada, né? Algumas drogas são válidas, outras não. Alguns grupos podem produzir drogas legais, enquanto outros grupos que produzem outras drogas seriam consideradas ilegais, né? Eu me lembro de já ter falado sobre a ética nos animais, né? Você imagina se nós caíssemos na África e estivéssemos cercados de leões. Talvez exista também nos animais a questão da ética, certas regras de conduta. Nós não faríamos parte daquele grupo. Eles mesmos não se reconheceriam ou não reconheceriam a mim como participante daquele grupo. A questão da ética parece envolver também o reconhecimento de que você faz parte de um grupo.